Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é fundamental para a nossa vida, que é a questão da nossa autoimagem. E a nossa autoimagem, ela vai reverberar nos acontecimentos da nossa vida, porque é a forma como eu me percebo no mundo, é a forma como eu me vejo, como eu me enxergo. E a forma como você se vê vai determinar as coisas que se passam na sua vida. A confiança que você tem sobre si mesma, a capacidade, o seu potencial, o seu valor vão fazer com que tudo à sua volta se modifique. Ou seja, se eu me enxergo de uma forma positiva, né, com características boas, como eu falei, confiança, segurança, determinada, corajosa, capaz, positiva, alegre, feliz. Ou seja, qual é a sua autopercepção? Se você parar agora e observar qual é a imagem que você tem sobre si mesma. Prevalece mais uma imagem negativa? Por exemplo, eu percebo que a minha autoimagem é de uma pessoa que é fraca, que não enfrenta os desafios, que não vai para a vida, que se sente incapaz, inferior, não merecedora. Ou seja, quanto mais eu me vejo de uma forma negativa, mais a minha vida vai ser impactada por isso. Porque se eu sou um imã, né? Se eu sou uma energia que manifesta à minha volta tudo o que me acontece mediante aos meus pensamentos, mediante as minhas crenças, aos meus sentimentos, quanto mais valor eu consigo perceber com relação a mim mesma, quanto mais eu enxergo o meu potencial, a minha capacidade, quanto mais eu me elevo da forma como eu me vejo, né, como eu me sinto, mais coisas boas vão acontecer à sua volta. Você se torna um imã para as coisas boas. Ou seja, quanto mais a gente alimenta pensamentos bons com relação a nós mesmas e passamos a nos enxergar daquela forma, mais a sua vida é modificada para melhor. Quanto mais eu alimento pensamentos negativos, quanto mais eu me julgo, quanto mais eu me coloco para baixo, mais a minha vida vai ser influenciada mediante a isso. Ou seja, nós somos sim o molde daquilo que nós pensamos. Então pare agora e observe como está a sua vida hoje. A sua vida está sendo influenciada diretamente pela forma como você se enxerga. A sua vida está sendo influenciada diretamente pelos seus sentimentos, pela sua autoimagem. Ou seja, o que falta para você começar a se enxergar de uma forma mais positiva, a perceber as características boas que você tem, o potencial que você tem? O que está faltando? Qual é o caminho que você precisa fazer para sair hoje desses pontos negativos que você enxerga com relação a si mesmo? Pois é, eu acredito que todos nós precisamos olhar para dentro de nós. Pois é dentro eu digo assim, dos nossos pensamentos, né? O que se passa aqui diariamente. Quais são os julgamentos que eu tenho com relação a mim mesma? O que eu alimento todos os dias? Se você consegue mudar esses pensamentos, aquilo que vem de vez em quando, né? Nossa, eu não vou ser capaz, eu não vou conseguir, eu não vou passar naquele concurso, eu não vou passar naquela prova, eu não vou conseguir me capacitar, eu sou inferior às outras pessoas. Você consegue, no momento que surgir esses pensamentos, modificá-los para um pensamento fortalecedor e positivo? Muitas vezes isso vai exigir um treino, porque nós não aprendemos, né? E se nós não mudarmos esses pensamentos, nós vamos nos manter nessa negatividade. Nós vamos pensar cada vez mais coisas negativas com relação a nós mesmos. Então, sempre que surgir um pensamento que está te limitando com relação a você mesma, procure observar, procure se perguntar: desde quando que eu me enxergo dessa forma?
Quando é que eu comecei a sentir que eu sou um fracasso? Quando é que eu comecei a sentir essa insegurança que está dentro de mim? Essa incapacidade da forma como eu me enxergo? Porque são através das suas autoobservações e dessas perguntas que nós conseguimos fazer a nós mesmas que nós começamos a identificar de onde vêm esses pensamentos, esses bloqueios, que muitas vezes são crenças que vêm há muito tempo atrás, né? Que hoje na sua vida adulta você está passando, você está reforçando essas redes neurais que nós criamos no nosso cérebro, mas que elas já existem há muito tempo. Né, que essa sensação, essa forma como você se enxerga, já está em você há muito tempo. Então, o que nós precisamos fazer é reprogramar esses pensamentos, é realmente modificá-los para pensamentos fortalecedores, para pensamentos positivos. Sempre que algo na sua mente vier, né, e tomar conta da sua mente, do seu pensamento negativo, você pode mudar instantaneamente aquele pensamento. Desde que você... Porque é como se nós tivéssemos um controle, né? A gente está controlando aí os pensamentos que surgem na nossa mente. E eu posso mudar o canal, né? Na TV, como eu posso mudar os meus pensamentos. E eu sei que isso vai exigir um pouco, porque é muito provável que você não está acostumado, né, a te observar tanto, a te perceber, que esse é o primeiro ponto, né? Com o autoconhecimento, a gente começa a buscar esses pensamentos com relação a nós mesmos. E a gente se pergunta, por que é que eu penso isso sobre mim? Quais são os moldes que eu adquiri ao longo da minha vida que me colocaram nesses moldes e eu passei a acreditar? O que contaram com relação a mim mesma, talvez desde a minha infância, as pessoas próximas a mim, e que eu passei a acreditar nisso? Que eu passei realmente, eu me tornei alvo daquilo que contaram com relação a mim. As situações que você viveu na tua família, na escola, com os teus amigos, com pessoas que você conviveu por muito tempo, tudo isso vai moldando a nossa autopercepção, moldando quem nós somos. Mas nós não somos isso. Nós somos aquilo que nós acreditamos ser. Ou seja, tudo aquilo que o outro te julga, tudo aquilo que o outro falou com relação a você mesma, não molda o seu ser, quem você é de verdade. Agora, se você acreditar nisso, você se torna alvo daquilo. Então, o que nós precisamos fazer é justamente reprogramar essas críticas, essas crenças, aquilo que te contaram, o óculos que colocaram em você e que não é a sua realidade. Que você talvez viveu muitos anos acreditando que essa é a sua realidade, mas que você não é isso. Então, você pode sim, a partir de hoje, entendendo isso, primeiramente começar no teu dia a dia a te perceber mais, a observar qual é os pensamentos negativos que eu tenho com relação a mim e os pensamentos positivos. A minha autoimagem, do que ela é formada, como eu me vejo, como eu me enxergo. E para eu mudar essa minha autoimagem para uma autoimagem mais positiva, mais elevada, com mais potencial, o que você precisa agregar nisso? Quais são os pensamentos que você precisa modificar, que vão te elevar, que vão fazer você acreditar em si mesma? E olha que interessante, gente, uma dica bem importante. Pode ser que no início, quando você entende isso e começa a exercitar, né, falar para você mesma, eu sou capaz, eu sou confiante, eu vou conseguir, tudo vai dar certo na minha vida, eu sou determinada, eu sou corajosa, sabe? Você começa, porque o nosso inconsciente, ele muda com repetição, a gente reprograma com repetição. Então, você começa a fazer isso até você se tornar aquilo, né? Você pode repetir todos os dias para si mesmo. Quem você quer ser? Quem você quer se tornar? Como você quer se enxergar? Quais são as características? Qual é a sua autoimagem do futuro? A sua versão ideal? Da forma como você quer se ver?
E todos os dias você vai alimentando aquilo, né? Você vai reforçando aquilo para si mesmo. Você vai criando um estado interno como se você já fosse aquela pessoa. Desde que você acredite, desde que você exercite a sua mente para isso. Eu sou capaz, eu sou corajosa, eu sou confiante, eu sou determinada, eu sou uma vencedora, eu sou merecedora na vida. Tudo aquilo que eu desejo, eu consigo. Ou seja, se eu determino isso com convicção para mim mesma, eu vou me tornar isso na minha vida. Tudo vai acontecer mediante as minhas falas internas, a forma como eu me sinto, como eu me vejo. Então você precisa mudar esse diálogo mental que você tem com relação a si mesma para mudar a sua vida. Quando eu mudo a minha percepção, quando eu me torno capaz, confiante, quando eu sinto isso, eu vou atrair somente coisas boas. Porque eu sei do meu valor. E mesmo enfrentando desafios, mesmo enfrentando situações desafiadoras, porque todos nós temos, você mesmo assim, você sabe que você é capaz, que você tem potencial e que você vai vencer a qualquer situação que vier a acontecer. Então é com essa força interna que nós precisamos seguir o nosso caminho. Olhe para essa imagem que você tem com relação a si. E qual é a sua versão ideal? Como você quer se enxergar daqui para frente? Qual é o diálogo que você precisa criar interno com relação a si mesmo? Segundo ponto, reprogramar as tuas crenças, porque são as tuas crenças que nelas estão os sentimentos que você carrega até hoje de vergonha, timidez, de fracasso, né, de não merecimento. São os julgamentos que você tem com relação às coisas que você viveu e que ficaram aí reprimidos no seu inconsciente. Então, quanto mais você limpa o teu passado, né, dessa negatividade, mais você cria um espaço para você fazer as afirmações positivas, para você se enxergar de uma forma elevada, acreditando em si mesmo. E somente você pode fazer isso. Somente você pode mudar a sua vida. Somente você pode criar um novo diálogo mental. Mesmo que você tenha vindo, talvez, desde a sua infância, ter vivido vários traumas, várias situações difíceis, né? Falta de apoio, abandono, rejeição, não tem problema, porque tudo isso a gente consegue modificar. O nosso cérebro, ele é moldável. A gente consegue mudar essa programação instalada. Ou seja, você não tem que viver a realidade que você não deseja. Desde que você se coloque nessa postura de comodidade, de não fazer algo diferente, e aí a sua vida, a sua realidade vai ser sempre a mesma. Essa é a questão. Se eu não mudo a forma de eu pensar, o meu molde, a minha autopercepção, eu não mudo a minha realidade. Porque as coisas vão acontecer mediante ao meu potencial, ao meu valor, ao quanto eu me sinto merecedora, ao quanto eu me sinto capaz. Então, cabe a cada uma de nós entender isso e, a partir de hoje, começarmos a ver essa versão sua, esse potencial máximo, a versão sua do futuro. E quais características, qual é essa visão mediante aquilo que você tem hoje com relação a si mesmo? Essa autoimagem. A gente faz um caminho, né? Vamos sair daqui e subir para passar a me sentir, a me ver de uma forma diferente. Isso dá certo. Dá certo. Então, primeiro ponto, autoobservação, né? Perceber quais são esses pensamentos intrusos que estão dominando a sua mente, que estão fazendo você ficar com uma autoimagem negativa. Ah, você é gorda, você é feia, você é burra. Quais são esses pensamentos? Sendo verdadeira, sincera com você mesma. Afinal de contas, somente você está com você o tempo todo, 24 horas. E os nossos pensamentos, esse diálogo, ele está constantemente na nossa mente. O tempo todo. Então, quando a gente começa a mudar esses pensamentos, a gente percebe eles
Opa, entrou aqui um pensamento que não é verdade, né? Por que que eu me sinto incapaz? Não, eu vou lá e faço acontecer. Você começa a mudar a forma de se enxergar, de se sentir, e aí você passa a manifestar uma realidade diferente. Certo, gente? Então, o ponto principal é esse. Saber qual é a sua versão ideal, né? Aquilo que você quer, a forma como você quer se ver, se sentir, quais características, visualizar isso com constância, porque você está criando já redes neurais, né, para que essa realidade seja criada. E o segundo ponto fundamental é liberar, né, do seu passado, do que está na sua mente hoje que te limita para você se enxergar dessa forma. As crenças que você viveu, os traumas que você passou, o abandono, a rejeição, como eu falei, a autoimagem distorcida talvez desde criança. E eu sei que isso não acontece da noite para o dia, né? Afinal de contas, nós vivemos anos aí sempre com uma programação instalada e muitas vezes é uma programação negativa. Mas, como eu falei, isso não significa que você não possa mudar. Você pode, você deve e você tem poder e potencial para isso. Então, que esse vídeo possa te trazer mais força, sabedoria para você fazer o passo a passo e seguir o seu caminho, te percebendo cada vez mais como uma mulher, como um homem, né? Uma pessoa que tem valor, que tem potencial, que alcança tudo aquilo que você quer na vida. Porque nós podemos e nós merecemos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus tem todas as características positivas. Ele está nos atendendo 24 horas por dia. E você se torna molde daquilo que você acredita. Então comece, mesmo que pareça, estou fingindo ser assim, isso, finja ser até você se tornar aquilo. Finja ser. É como se você estivesse enganando a sua própria mente. No começo pode ser isso, mas depois você se torna aquilo que você tanto está dizendo, aquilo que você tanto está acreditando. Finja até ser, finja até se tornar aquilo que você deseja, ok? Espero que esse vídeo tenha trazido aí mais percepções, mais insights, para que vocês possam ter realmente esse alto valor com relação a si mesmos, né? A perceber o potencial que você tem e a força que você tem. Todos nós temos uma sabedoria infinita habitando interno. E que você seja filho do Criador. Você é filho do Criador. Você é imagem e semelhança. Ou seja, tudo já está em você. Basta apenas você acessar esse potencial que está dentro de ti. Um grande beijo no coração. Nos vemos no próximo vídeo.